Olá, boa noite a todos. Começando aqui a apresentação do vídeo do projeto integrador de computação 3, intitulado Software Web de Gerenciamento Voltado para Clínicas de Estética. O projeto está vinculado à Universidade Virtual do Estado de São Paulo, né, nos polos de Ribeirão Preto e Guaíra, e nós somos o grupo 2 da turma 1. O grupo é composto pelo André, o Carlos, o Eduardo, o Klaus, que sou eu, né, a Mariana e o Roberto. E o grupo foi orientado pela Letícia Lira Acioli. O tema norteador desse projeto é desenvolver um software com framework web ou aplicativo que utilize banco de dados, inclua script web, nuvem, acessibilidade, controle de versão, integração contínua e testes. E também incluir nos seguintes requisitos: uso e fornecimento de API, análise de dados ou IoT. Né? No caso aqui, o grupo escolheu incluir análise de dados. Bom, então, em cima desse tema norteador, o grupo, então, passou a pensar, né, a discutir as possibilidades de encontrar na comunidade algo que contemplasse o desenvolvimento desse projeto, né? Então foi onde o grupo chegou até o setor de serviços, né, mais especificamente aos de clínica de estética. Há uma clínica de estética chamada IS Clínica de Estética, né, que fica na cidade de Ribeirão Preto, no bairro Ipiranga, na rua Acre. E tem como proprietária esteticista a senhora Yara Jesus da Silva. Bom, então, a partir de conversas, né, e entrevistas com a esteticista e proprietária, né, o grupo, então, delimitou a problemática, né, do projeto, né, do estudo, que consiste em oferecer consultas, né, a serviços e valores de forma online, cadastros, agendamentos, né, fornecimento de um histórico para a posterior consulta e também análise de dados para um melhor gerenciamento do negócio. Né. Bom, então, em cima dessa problemática, né, dessa necessidade, fica bem claro entender qual que é a importância, a relevância desse projeto para a comunidade. Né? Então, aqui à esquerda a gente tem agendas tradicionais, né, de papel, né, a mesma agenda do Google, que já é mais informatizada, mas também demanda, assim como as de papel, da atenção de alguém, né, de um profissional, da própria esteticista, né, para fazer esses agendamentos, para verificar as disponibilidades, né. Enquanto que o desenvolvimento de um software que faça isso de forma integrada, online, né, 24 horas, fica bem claro, né, é evidente o ganho de tempo aqui, né, e um ganho também competitivo, né, para o negócio, uma sociedade tão competitiva, principalmente na área de setores de serviço, né. Então, a partir disso, o grupo então partiu para o desenvolvimento da solução, né, utilizando a linguagem Hub, né, o framework Sinatra, né, para o desenvolvimento da solução, um servidor web Puma, né, um servidor de banco de dados, o Postgres, e esses servidores eles estão hospedados na plataforma Doco, né, instalados numa máquina virtual E2 Micro na plataforma do Google, né, na Google Cloud, na nuvem do Google. Bom, então aqui para a gente ter uma ideia de como ficou aqui, como está, né, o software, né, a gente tem esse link aqui que vai para o site, né? Então a gente aqui vai conseguir ver o site agora, né? Eu vou compartilhar aqui. Bom, então aqui no site a gente tem, por exemplo, aqui, né, o IS Clínica, né, que se refere ao nome da clínica. A gente tem aqui, por exemplo, registrar. Eu posso colocar nome, telefone, né, para registrar um cliente ou um atendente. A gente tem também entrar, se você já tem, né, o registro. Dá para explorar mais coisas aqui, mas como o tempo do vídeo é curto, né, aqui já é o suficiente para a gente ter uma ideia de como está a solução, né, então agora a gente volta para a apresentação, né, para prosseguir com o tempo aí que é mais curto, né. Bom, então ainda na aplicação, né, lá dentro, se você já tem o cadastro, se você entrou, né, com o seu cadastro, você vai ter acesso uma tabela de agendamentos, né, com os agendamentos, os horários, né, o cliente, e também uma interface aqui para fazer o seu agendamento, né, colocando o cliente, colocando a duração, o atendente. Bom, e tudo isso, né, gera, então, esses agendamentos, né, vão gerar dados, né, para o banco de dados, que no caso é um banco de dados relacional, composto por duas tabelas, né, usuário e agendamento, se relacionam através desse relacionamento realiza aqui. Então, na tabela usuários, a gente tem os atributos ID, e-mail, nome, telefone, né, entre outros. Aqui na tabela agendamento também ID, né, data, informações, usuário ID. Importante ressaltar aqui que a chave primária, né, da tabela usuário é o ID, né, que é o inteiro.
domínio dos inteiros, a tabela de agendamento também é um ID do domínio dos inteiros, né, a chave primária. E importante enfatizar aqui que quem recebe, né, a ID da tabela usuário para fazer esse link, né, aqui na tabela de agendamento é o usuário ID. Bom, então, com esses dados, desses procedimentos realizados pelos clientes, a gente consegue fazer análise dos dados, que no caso aqui é uma análise através de mineração de dados, né, análise de associativas, que geram informações para venda casadas, né, ações de marketing. Foi realizado, então, através da ferramenta Google Colab, com o algoritmo a priori, passando aqui o suporte mínimo e a confiança mínima, né, que são parâmetros que o algoritmo exige, né, então 20% para o suporte, 30% para a confiança mínima. Aqui à direita a gente tem como ficou, né, essa abreviação desses procedimentos no algoritmo, né, então, por exemplo, colocação cílios ficou C.cílios, design rena D.rena, né, e assim sucessivamente. Então a gente fez aqui, o grupo realizou, né, duas análises, né, durante o projeto Integrador 2, né, a gente já fez uma primeira análise que a gente tinha dados de setembro e outubro de 2023. E agora, mais recentemente, no projeto Integrador 3, a gente fez uma nova análise, né, com dados de setembro de 2023 até abril de 2024. E em ambas as análises, a gente a geração das mesmas 4 regras, né, de associação, que colocação cílios implica design rena, colocação cílios implica manutenção cílios, limpeza de pele implica design rena, e peeling implica limpeza de pele. A diferença foi o que mudou aqui, foi na suporte de confiança dessas regras, que interfere na força delas, né? Então a gente teve uma pequena mudança. Mas basicamente foram as mesmas regras, né? Então isso traz algumas conclusões, né? Algumas análises desse quadro, né? Então o que isso pode resultar é que essas 4 associações, com essas 2 análises, elas se mostram promissoras, né? Para a venda casada desses procedimentos e para ações de marketing em cima desses procedimentos. Mas também nos indica que não houve uma mudança significativa das regras geradas, apenas na força das regras. O que nos leva à necessidade de uma ação para agregar a venda desses outros serviços que não estão sendo consumidos, mesmo com clientes novos, né? E mesmo os clientes antigos, com mais meses, eles continuam fazendo os mesmos procedimentos, basicamente. Então, por exemplo, procedimentos como hidratação e drenagem poderiam ser melhor trabalhados, né, para uma venda futura melhor desses serviços, desses procedimentos. Bom, dessa forma, então, a gente atinge as características, né, que era proporcionar mais facilidades para os clientes, com consultas e agendamentos online, melhor gerenciamento para o negócio, com controle de histórico e exploração dos dados, né, e fazemos, então, aqui nosso agradecimento para a Univesp, né, por ter proporcionado o desenvolvimento desse projeto, a Letícia Lira Cioli pela orientação ao longo do desenvolvimento, né, e pela Aparelhara Jesus da Silva, né, que é a proprietária da clínica, esteticista, que nos abriu as portas aí para o desenvolvimento do software. Então, muito obrigado e encerramos por aqui.